Prezados alunos, hoje começamos um novo capítulo onde nós vamos falar sobre as turbinas a gás e os ciclos combinados. As turbinas a gás, elas conseguem produzir muito mais potência por unidade de peso que as turbinas a vapor. Isso faz com que elas sejam muito mais utilizadas nas instalações embarcadas, em aeronaves ou mesmo navios, mas também a gente tem muita aplicação delas para a produção de energia elétrica em instalações fixas. A maior parte das turbinas a gás que são utilizadas para a produção de energia elétrica, elas são a gás natural, mas, no entanto, a gente pode utilizar outros tipos de combustíveis para poder tocar a turbina em si. A gente pode utilizar o óleo combustível destilado, a gente pode usar propano, gases provenientes de aterro, estações de tratamento de esgoto, ou mesmo a partir de resíduos de animais, que no caso derivam da decomposição de matéria orgânica, e uma vez que é formado, como é que fala, que esse gás proveniente de matéria orgânica, ele é rico em metano, em CO2 e vapor de água, a gente pode extrair o vapor de água dele e utilizar o restante do gás no processo de queima. Também é possível utilizar o singás, que ele é obtido pela gasificação do carvão, ou mesmo para um ciclo de turbina a gás fechado, a gente pode utilizar o carvão sólido para poder produzir a energia necessária para o aquecimento do ar comprimido em um trocador de calor para posterior expansão da turbina. Nós vamos falar disso mais para frente quando falarmos sobre o ciclo fechado. Certo? No ciclo aberto, o que a gente tem basicamente é um compressor que vai comprimir uma certa quantidade de ar e uma vez que esse ar for comprimido, a temperatura e pressão dele vão aumentar e ao chegar na câmara de combustão, ele vai se misturar com o combustível e uma vez que ocorrer a reação de combustão, os produtos dessa combustão vão se expandir na turbina, produzindo trabalho que vai tanto tocar o compressor como o excedente dessa potência vai ser utilizado para produzir energia elétrica ou tocar algum tipo de equipamento. E os produtos que vão ser gases de exaustão, eles vão estar indo a altas temperaturas. Então é comum que a gente utilize esses rejeitos, esses produtos a temperatura elevada para produzir energia em um ciclo combinado, que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, nós podemos utilizar esses gases de exaustão para fazer o aquecimento da água para um ciclo Rankine, por exemplo. Então, basicamente, o ar atmosférico vai sendo arrastado pelo compressor, ele vai ser comprimido para uma pressão e temperatura mais elevadas, depois esse ar vai entrar na câmara de combustão, vai ser misturado com combustível e ocorrendo a combustão, os produtos da combustão, que estão a temperatura muito elevada, vão se expandir através da turbina para posteriormente ser descarregado na vizinhança. Parte do trabalho na turbina é usado para acionar o compressor e o restante fica disponível para gerar eletricidade e outros propósitos. É interessante a gente avaliar que, no caso, o compressor ele vai absorver bastante do trabalho da turbina, certo? Diferente do ciclo Rankine, onde, em função do fluido da água, ele está na condição de vapor, de líquido saturado a líquido comprimido, por processo de bombeamento dele, a gente gasta muito pouca energia. Agora, no caso de fazer a compressão do ar, você vai precisar de bastante energia para fazer o processo da compressão, o que vai limitar a quantidade de potência que a turbina vai acabar podendo oferecer como saída, certo? Porém, é um ciclo que ele é mais eficiente que o ciclo Rankine, certo? No modelo de turbina a gás fechado, o que vai acontecer é que a gente vai ter um fluido de trabalho, normalmente ar, que ele vai passar por todos os processos e ao invés de na turbina ele ser dispersado para o ambiente, ele vai passar por um novo trocador de calor, onde vai fazer rejeição desse calor para uma fonte fria e esse fluido de trabalho, esse ar, ele vai voltar para o compressor para ser comprimido. Esse trocador de calor aqui, ele pode ser, como é que fala? Um trocador de calor a título de fazer aquecimento de ambientes, ele pode ser um trocador que vai fazer
um aquecimento de algum tipo de outro processo, certo? Mas a ideia de você ter um trocador de calor fechado entre o compressor e a turbina para o aquecimento permite que você trabalhe com qualquer tipo de combustível com queima externa. Ou seja, nós estamos falando de carvão, pode ser feito também com matéria vegetal, tipo casca de arroz, casca de pinos, elementos que acabam sobrando da nossa produção agropecuária. E o procedimento é basicamente o mesmo. O ar vai ser comprimido no compressor, a uma temperatura e pressão mais elevada, vai ser aquecido, nesse caso, no trocador de calor, para chegar a uma temperatura mais elevada, e esse ar que a gente tem aqui vai se expandir na turbina, e uma vez que expandiu na turbina, ele vai ter que ser resfriado. A potência gerada na turbina vai ter que tocar o compressor e o excedente pode ser utilizado para produção de energia elétrica ou tocar algum tipo de equipamento, certo? Então a diferença basicamente é a presença desse trocador de calor para resfriamento entre a turbina e o compressor. Bem, tem uma segunda diferença que é o seguinte, no caso é um calor que entra, esse calor que entra aqui é só energia. No caso da turbina no modo aberto, você está entrando no ciclo com um combustível para na câmara de combustão ele ser queimado. Ou seja, a vazão que está vindo do compressor vai se somar à vazão de combustível para que na turbina a gente tenha uma vazão máxima, que é a vazão máxima combinada entre o ar que foi admitido e o combustível que foi queimado junto com o ar. Para a gente poder trabalhar uma primeira análise mais simples, é feita uma modelização que é normalmente utilizada nessas instalações de turbina, instalações de potência de turbina a gás, que é uma análise ar padrão, onde são trabalhadas duas hipóteses. Primeiro, que o fluido de trabalho é o ar e ele vai se comportar como gás ideal, certo? Ou seja, o combustível ele vai acabar não sendo admitido, é só uma vazão máxima de ar que vai acabar passando pelo ciclo, e a gente vai ter um aumento de temperatura que resultaria da combustão, que é, como é que fala, avaliado como sendo simplesmente uma taxa de transferência de calor de uma fonte externa. Ou seja, ele elimina a vazão máxima de combustível que está entrando e ele pensa, ele modela, né, como se aquela queima do combustível funcionasse como um trocador de calor aqui para a gente. Certo? Esse tipo de análise a gente elimina parte da complexidade do processo da combustão, está basicamente em achar as entalpias dos gases de exaustão, já que eles são uma mistura do ar que entrou mais a reação química que ocorreu. Então, a gente tem uma entrada de dois elementos diferentes para depois uma saída como é que fala, a gente entrar dos reagentes para depois ter uma saída dos produtos, e aí a formação da entalpia é um pouco difícil, um pouco mais difícil de ser avaliada. Nós aprendemos isso no último capítulo, onde a gente falou sobre misturas reagentes, então a gente vai aprender esse mecanismo mais simples aqui para as turbinas e logo depois fazer um exercício onde a gente vai trabalhar o ciclo Rankine avaliando essas variações das entalpias de verdade. Certo? Essa simplificação que está aqui, né, ela permite que a gente apenas consiga achar avaliações qualitativas do desempenho da instalação, ou seja, a gente não consegue prever no modelo mais simples como que o ciclo vai trabalhar de maneira real, a gente vai conseguir apenas um aproximado disso. Depois a gente aprofunda, certo? Então, o ciclo Pradon-Brayton para a gente vai basicamente modelar que o aumento da temperatura que seria obtido por um processo de combustão, ele vai ser dado pela transferência de calor de uma fonte externa, né, para o fluido de trabalho, onde basicamente a gente vai ter ar passando aqui e é uma vazão máxima de ar única, ou seja, a gente modela que não vai ter um combustível entrando aqui e essa vazão de combustível não vai entrar para poder simplificar o cálculo das entalpias como é que fala? No estado 3 e estado 4. Tudo bem? Então, com essas realizações, o ar que entra no compressor, ele vai ser descartado na vizinhança no estado 4, basicamente atravessando o ciclo,
e aí você tem um aquecimento do ar ambiente, que seria equivalente a gente ter um pequeno trocador de calor aqui entre o estado 4 e 1 para poder restabelecer as propriedades do ar na entrada do compressor. Ou seja, basicamente, né, depois que o ar é descartado aqui no estado 4, ele vai interagir com as partículas da vizinhança, vai trocar calor, de tal forma que no estado 1 é como se a gente tivesse as mesmas condições de entrada para o ar ambiente. Então, esse é o ciclo ar padrão Brayton. Bem, para a gente achar os fluxos de calor e trabalho para o ciclo ar padrão Brayton, o que a gente faz é utilizar a primeira lei termodinâmica para cada equipamento. Aí, para compressores, turbinas, nós estamos adotando que para eles a gente não vai ter transferência de calor, certo? E para o aquecimento, a gente vai ter como é que fala? Os calores que entram e que sairiam, né, do ciclo, eles estariam associados só à variação da temperatura, basicamente, para o fluido. As variações de pressão, normalmente, elas são descartadas, certo? Até mesmo porque, como o fluido de trabalho é o ar, a pressão associada às propriedades, vai ficar muito e fala a variação das propriedades vai ficar pouco dependente da pressão em que o ar se encontra, justamente porque o comportamento do ar é um comportamento típico, né, de gás ideal. Então, a temperatura é a principal variável para a gente avaliar entalpia e entropia. Certo? Falando em entropia, para a gente poder utilizar as tabelas do ar como gás ideal, a gente tem que relembrar de como a gente tratava um pouquinho da variação de entalpia entre diferentes estados de um fluido, ou seja, aquelas equações TdS, que onde a gente avaliava que a diferença de entropia que a gente tinha entre um determinado estado, onde tinha uma temperatura e uma pressão, para um outro estado onde tinha uma temperatura e uma pressão diferente, ia ser dado basicamente por uma integral de uma temperatura T1 até uma temperatura T2, que é onde a gente avaliava, né, como que o Cp, como função da temperatura, variava ao longo dos processos dos estados 1 e 2, e multiplicado pela variação do diferencial de temperatura pela própria temperatura, e depois a gente subtraía disso da constante do gás vezes o logaritmo da pressão do estado 2 pela pressão do estado 1. Essas variações de entropia para gases ideais elas podem ser simplificadas de uma forma tabular, onde a gente trabalha uma variável que é esse SO, que ela é uma função basicamente só da temperatura. Então, uma entropia, na verdade, é avaliada em função de uma temperatura de referência até uma temperatura T, onde a gente avalia como que o Cp varia ao longo dessas temperaturas e faz uma integral do dt sobre T. Então, se a gente reescreve a expressão para a gente vai ter a diferença de entropia entre o estado 1 e o estado 2 como sendo a entropia tabular para o estado 2 menos a entropia tabular do estado 1. Isso porque, como elas sempre vão de uma temperatura de referência até uma temperatura T, o que a gente vai ter para esse integral aqui é que vai ser necessário uma integral da temperatura de referência até a temperatura 2, para a gente chegar na entropia tabular 2, e de uma integral entre a temperatura de referência até uma temperatura T1, para a gente criar a entropia tabular 1. São esses dois valores aqui, e o restante da expressão a gente mantém, né? O R vezes o logaritmo da razão de pressões. E aí, esses valores das entropias tabulares, elas estão presentes para a gente na tabela A22, que são as propriedades do ar como gás ideal, e na tabela A23, que são para outros gases, CO2, etc. E isso facilita muito a gente encontrar qual que é o estado para qual como é que fala? Facilita bastante para a gente determinar um estado, se a gente conhecer a temperatura, ou se a gente desconhecer a temperatura, souber basicamente só quem é a razão de pressões, também é possível a gente encontrar qual que é a variação da entropia. O mais comum, principalmente quando a gente estiver trabalhando
com processos ideais de compressão e expansão nos compressores e turbinas é que a variação de entropia vai ser nula. Isso vai permitir que a gente encontre as entropias tabulares se a gente conhecer a razão de pressão ou se a gente conhecer essas entropias tabulares aqui, a gente consegue determinar qual que é a pressão do estado seguinte ou do estado anterior, desde que a gente faça isso. Lembrando que aqui, matematicamente, que a gente tem exponencial, ou seja, um E elevado à entropia tabular da temperatura 2, menos a entropia tabular na temperatura 1 sobre R, certo? Ou seja, eu posso separar esse exponencial no exponencial da entropia tabular de 2, dividido pelo exponencial da entropia tabular de 1, certo? Com base só nesse sinalzinho aqui, que é propriedade de expoentes. Então, eu pego o expoente negativo e faço isso virar uma divisão, onde eu estou mantendo a base aqui. Aí, o que vai acontecer? Esses valores do expoente dessa entropia tabular sobre R, ele vai gerar para a gente essas pressões relativas, que são a pressão relativa 2 e a pressão relativa 1, certo? Que também são valores tabelados, que vão ser utilizados quando a gente só conhecer a razão de pressão que a gente tem entre estados diferentes do compressor ou da turbina, onde a gente só tem informação da variação de pressão, não temos a temperatura em um dos estados para poder chegar nas propriedades. Como é um ciclo Brayton ideal, o que vai acontecer para a gente é que nos processos 1 e 2, que é no compressor, a entropia do estado é a mesma, então vai se manter, e de 3 para 4, na turbina, a gente teria uma entropia, a mesma entropia entre 3 e 4. Os outros valores, nos processos de troca de calor que a gente tem entre 2 e 3, a entropia vai variando, mas é a mesma pressão. Então a gente segue uma curva aqui, que é uma isobárica, ou seja, uma curva de mesma pressão, e de 3 para 4 a mesma coisa. A gente está modelando os trocadores de calor aqui como se não houvesse variação de pressão. Certo? Então, para o ciclo de ar padrão Brayton ideal, a gente tem justamente esses eventos acontecendo, e já que a gente tem, já mostrei para vocês como que é o comportamento no gráfico de temperatura por entropia, no gráfico de pressão por volume específico, a gente veria nos processos seria isso. Do estado 1 para o estado 2, a gente tem uma compressão isentrópica, a gente segue uma curva onde a entropia é um valor constante, certo? E de 2 para 3, onde a pressão não varia, a gente vai ter basicamente uma reta aqui no gráfico de pressão por volume específico, e de 3 para 4, uma outra, agora uma expansão isentrópica, então a entropia não varia, e de 4 para 1 a gente tem um processo também em pressão constante. E aí nós temos um pequeno exemplo para a gente poder fazer, certo? No nosso exemplo a gente tem isso aqui, ó. Temos 5 metros cúbicos de ar que estão entrando no compressor, certo? De um ciclo Rankine, no ciclo ar padrão ideal Brayton, eles estão entrando a 100 kPa e 300 Kelvin, sabendo que a razão de compressão é de 10, ou seja, a pressão que a gente tem em 1 é 10 vezes menor que a pressão que a gente tem em 2, ou seja, isso aqui é 100, em 2 a gente vai ter 1000. De 2 para 3 a pressão se mantém, mas ele dá para a gente que a temperatura na entrada da turbina é de 1400 Kelvin. E uma vez que ocorrer a expansão na turbina, a gente vai para um estado 4, onde a pressão tem que ser a mesma estado 1, uma vez que no trocador de calor que está sendo mostrado para a gente aqui, não vai haver variação de pressão. Essas expansões na turbina e compressão no compressor vão ser isentrópicos, tá? Porque é um ciclo ideal. E ele pede que a gente determine, com base nessas informações, qual a eficiência térmica do ciclo, qual a razão de trabalho reverso, que é basicamente a potência que o compressor está consumindo pela potência que a turbina está gerando, e a potência líquida produzida, que é basicamente o somatório de todas as potências que aparecem no ciclo, pelo calor que está sendo adicionado ao ciclo.
Então, para isso, nós vamos ter que ir na tabela A22 para pegar as propriedades do ar como gás ideal e achar os valores. Em preto aqui estão as informações que foram dadas na tabela para a gente, que é a temperatura no estado 1, a temperatura no estado 4, a pressão no estado 1, a pressão no estado 4. E é o suficiente para a gente poder achar o restante das propriedades. Porque em função apenas da temperatura, na tabela A22, a gente tem as propriedades para o ar, que seriam, no caso, entalpia, que a gente vai utilizar, energia interna e entropia a gente não vai utilizar, tá? Nós vamos participar basicamente da pressão relativa, ou nós vamos precisar basicamente dessa pressão relativa e da entalpia aqui. Então, colando os valores do exercício, a gente vai ter para a temperatura de 300 Kelvin, a entalpia de 319 e a pressão relativa de 1,386, certo? Sabendo que a pressão do estado 2 é 10 vezes a pressão do estado 1, ou seja, ela é 1000, essa razão entre as pressões 2 e 1 vai ser igual a 10, e a gente consegue encontrar a pressão relativa do estado 2 em função da pressão relativa do estado 1. Ou seja, a gente pega essa pressão relativa do estado 1, multiplica por 10, que é a razão de pressões, e vai chegar em 13,86. Esse 13,86, a gente tem que procurar na tabela quais vão ser as pressões relativas que vão estar entre uma e outra. Então, se a gente for lá, 13,86, e procurando essas temperaturas, 13,86, ela vai estar entre as temperaturas de 570 e 580, certo? Porque a pressão relativa para ele já é 13,50 e 14,38. Então, peguei lá os valores para as temperaturas, para as entalpias, que a gente vai utilizar nos cálculos dos fluxos, eficiência e por aí vai, e as pressões relativas aqui. Uma vez que a gente interpolar, a gente vai achar que a temperatura do estado 2 vai ser de 572,65 e que a entalpia para esse estado seria de 578,36 kJ por quilograma. Com base nessas propriedades, a gente agora vai procurar no estado 3, né, qual que é a propriedade. Como ele deu a temperatura para a gente, a entalpia e a pressão relativa, elas são valores tabelados. Esses 15,42 e os 450,5 direto da tabela. Por estado 4 é que a gente vai ter que avaliar quem que vai ser pressão relativa, uma vez que a gente não tem a temperatura ainda. Então, vou pegar a razão entre pressões de 4 e 3, lembrando que em 3 é a mesma pressão de 2, então ela é 1000, e a pressão de 4 é a mesma pressão de 1, é 100. Então, a gente tem uma razão de compressão que é de 0,1, certo? Ou seja, é o 100 por 1000, então 0,1 aqui. E isso vai multiplicar a pressão relativa em 3, que é os 450,5. Então, a gente chega em 45,05. E se a gente procura na tabela quais são as temperaturas cujas pressões relativas estão entre 40, o 45,5 está entre, a gente acharia os 780 e os 790, cujos valores da pressão relativa é 43,35 e 45,55, e as entalpias são essas, 800,03 e 810,90. Interpolando, a gente chega em uma temperatura para o estado 4 de 787,73 Kelvin e a entalpia do estado 4 como sendo 808,50 kJ por quilograma. Daí, para a gente avaliar, né, de posse de todas as informações dos estados que a gente precisava, inclusive coisas a mais, né, porque não era necessário calcular a temperatura para esse exercício, para a gente avaliar a eficiência que ele pede na letra A, a gente basicamente precisa do somatório das potências da turbina e do compressor pela taxa de transferência de calor que vai estar entrando no aquecedor. Então a gente vai ter vazão mássica, variação de entalpia na turbina, vazão mássica, variação de entalpia no compressor por vazão mássica e a variação de entalpia no aquecedor. Como as vazões mássicas são as mesmas, para esse tipo de problema onde a gente não tem acréscimo, né, de combustível, é só um calor que está sendo colocado do ciclo,
eu posso cancelar todas essas vazões mássicas, a gente fica em função apenas das entalpias para poder fazer o cálculo da eficiência. Substituindo os valores, a gente chega numa eficiência de 47 e de 0,4775, ou seja, de 47,75%, o que é uma eficiência elevada, se a gente comparar com algum tipo de ciclo do tipo Rankine, por exemplo. É preciso superaquecer o fluido muito para poder melhorar a, a eficiência e trabalhar grandes variações grandes diferenças de pressão entre a linha de alta pressão e a linha de baixa, para a gente poder chegar numa eficiência próxima a isso. Na letra B, ele pediu que a gente achasse a razão de trabalho. E é basicamente a potência que o compressor vai estar consumindo pela potência que a turbina que vai ser extraída na turbina. Então eu vou ter menos a vazão máxima e a variação de entalpia na turbina, no compressor, pela vazão máxima e a variação de entalpia na turbina. Isso vai dar para a gente 0,39,35, quer dizer, basicamente, é que aproximadamente 40% do trabalho que é extraído na turbina, ele está sendo utilizado para poder tocar o compressor. Então, foi aquilo que eu havia dito antes. Nos ciclos Rankine, a bomba em relação ao quanto que a turbina a vapor produz é muito pequeno, essa razão. Enquanto no ciclo Brayton, você já tem uma razão, essa razão entre as potências, né, que vai ficar bastante elevada, em torno de 40%, neste caso aqui. Para a gente achar da letra C, que é a potência líquida, a gente precisa basicamente, né, somar as potências da turbina e do compressor. Então, vazão máxima, variação de entalpia na turbina, vazão máxima, variação de entalpia para o compressor. O que interessa para a gente é que a gente tem todas as entalpias e não temos a vazão máxima. Para a gente poder encontrar ela, a gente vai basicamente pensar que essa vazão máxima é basicamente a densidade vezes a vazão volumétrica, ou então a vazão volumétrica dividido pelo volume específico, certo? Que é o inverso da densidade. E para poder calcular esse volume específico, a gente se vale que o ar, para a gente, é um gás ideal, então a gente vai fazer o cálculo dele a partir da equação dos gases ideais, onde a gente vai ter a pressão vezes o volume específico sendo igual a uma constante específica para o gás vezes a temperatura. Ou seja, o volume específico vai ser o R do gás vezes a temperatura pela pressão, onde o R do gás vai ser basicamente o R, que é R tabular, que é a constante dos gases, pela massa molar do gás. Ou seja, a gente vai pegar a constante universal dos gases, que é 8.314 Joule por quilomol Kelvin, e dividir pela massa molar do ar, que é 28,97 kg por quilomol, o que vai dar para a gente 287 aproximadamente joules por quilograma Kelvin. Uma vez que a gente substituir esse valor na expressão do volume específico, a gente vai calcular o volume específico que a gente vai ter na entrada, ou seja, no estado 1, em função da temperatura que a gente tem em 1 e da pressão que a gente tem em 1, e achar um volume específico de 0,86 metros cúbicos por quilograma. Esse 0,86 vai ser dividido, a gente vai utilizar para dividir a vazão volumétrica, que foi dado no enunciado de 5 metros cúbicos por segundo, e a gente vai achar uma vazão máxima de 5,81 kg por segundo. Essa vazão máxima, quando a gente utilizar para calcular a potência líquida, vai resultar para a gente uma potência de 2.491 kW. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu respondo via Canvas. Obrigado.